Estamos aqui com mais um vídeo exercício, e hoje o tema é composição de imagem. Nós vamos falar sobre a composição da imagem no desenho. E em palavras simples, é a que se refere à maneira pela qual nós arranjamos e organizamos os elementos de um desenho dentro do espaço, ou de um papel solto, caderno de desenho, ou uma folha adequada para desenho. E geralmente a gente começa de uma forma técnica, com as linhas auxiliares, que são essas aqui. Ok? E vamos que vamos. Geralmente, a maioria de todos os desenhos, melhor dizendo, todos os desenhos, vamos dizer assim, todos os desenhos usam as linhas auxiliares por facilitar a construção do desenho. Então, toda vez que nós usamos a linha auxiliar, temos certeza de que ela terá um bom planejamento de imagem. Não é plano de imagem. Plano de imagem é aquele escolhido para sabermos como vai ficar a nossa exposição, a exposição da nossa imagem. Se ela vai ficar em plano médio, plano inteiro, plano de detalhe, e por aí vai. Então nós temos aqui o início de uma composição de imagem. Vamos, nesse momento, começar a traçar as linhas calculadas para a composição da imagem.
que vai determinar a qualidade do nosso desenho é um conjunto, tanto a qualidade da composição quanto a forma que vai ser composta a ilustração. Em imagem, chamada, ao qual nós chamamos de ilustração, ela só é boa quando o leitor, a pessoa que está lendo a imagem, não precisa adivinhar o que está na ilustração. Simplesmente ela olha, vê e é aquilo que ela está vendo. E aí significa que a ilustração está completa. Você alcançou o objetivo de informar alguma coisa através da ilustração. Agora, a forma de criar uma composição artística envolve a forma e proporção, o posicionamento, o equilíbrio do desenho, a harmonia entre os elementos que compõem o desenho e o caminho ou direção do olhar do espectador enquanto ele observa a imagem. E isto a gente pode denominar de composição de imagem. Mas vamos falar um pouco sobre a diferença entre o desenho e a composição. Você pode criar o desenho de uma maneira mais prática. A composição é a relação entre os elementos que compõem a figura, e essa relação é a primeira coisa a ser notada. É a primeira coisa a ser notada. E assim é a mesma coisa com a composição. Daí a gente percebe a diferença entre desenho e composição. Uma outra coisa muito importante no seu desenho é os traços finos e os espessos. Eu acredito, e eu, observando aqui do jeito que eu estou fazendo, que os traços finos no espaço onde os personagens estão mais longe dá a intenção de ir longe e perto no nosso desenho. Ou seja, o traço mais definido na frente e o traço mais fino, que fica menos definido nos fundos do cenário. Eu acredito que isso ajuda bastante para quem está desenhando, e o acabamento do desenho é primordial no seu trabalho. Os elementos visuais da composição são aqueles que compõem a forma como cor, linha, textura e figuras no valor tonal. Os tons das figuras: cinza claro, cinza escuro, amarelo, vermelho claro, vermelho, os tons, na realidade todos os tons que compõem o desenho. Composição tonal. E exercite bastante para que você tenha os traços bem firmes na hora de você fazer o seu desenho.
nós vamos falar também sobre a diferença entre desenho e composição. Qual a diferença entre desenho e composição? A diferença é que você pode criar o desenho de uma maneira mais prática. A composição é a relação entre os elementos que compõem a figura. E essa relação é a primeira coisa, a ser notada. E assim, é a mesma coisa com a composição. Essa é a diferença entre desenho e composição. Você pode criar o desenho de uma maneira mais prática. E a composição é a relação entre os elementos que compõem a figura do desenho. Agora estamos na parte mais avançada da arte do nosso desenho e já trazendo toda a parte do próximo personagem que está na ilustração. Esse personagem, até vocês podem perceber que o lóbulo aqui é maior. Por quê? Porque a gente quer mostrar que o personagem já tem uma certa idade. E é por isso que a gente fez o lóbulo um pouco maior. Vamos fazer o queixo dele aqui. E o personagem começa a aparecer. Vamos dar uma melhorada nesse cabelo dele para não ficar tão diferente. Se inscrevam para vocês não perderem nenhum exercício que a gente faz aqui. Deixem o seu like, mostrando que você está participando do nosso exercício. Vamos fazer a mão dele agora aqui. As próximas ilustrações elas vão sempre abordar novos assuntos relativos a desenho, conteúdo de arte, que nessa temporada de quarentena estamos falando um pouquinho mais sobre a arte, exercício de desenho e ainda estamos de quarentena.
Essas diferenças que a gente faz na arte é o que destaca o desenho da cena de fundo, da cena mais próxima, e é o que dá beleza no desenho são os detalhes. Quanto mais detalhes você busca no seu desenho, mais interessante fica para quem vai ler o desenho. E é essa parte que a gente faz dos detalhes. É até bom porque dá destaque entre uma imagem e outra e proporciona para quem está lendo a ilustração que você criou uma noção de melhor qualidade, uma visão agradável do que ele está lendo como desenho. E agora a gente vai fazer um pouquinho de achúria para dar destaque a alguns lugares do desenho, para dar um sentido de distância, longe, perto. Então a gente vai fazer a achúria para destacar os personagens que compõem a nossa composição. E nesse momento aqui, o que a gente está buscando é os detalhes que faltaram no desenho. Então nós vamos acrescentando os detalhes no acabamento. E eu costumo dizer que arte final e acabamento é uma palavra semelhante, porém só semelhante, porque o acabamento ele é a parte que embeleza o desenho. E a arte final é a hora que termina a parte do esboço e começa a parte
do embelezamento do desenho, da arte final do desenho. Cada material, cada objeto que compõe o seu desenho, ele pode conter detalhes que faz a diferença em toda a ilustração que você criou. Dependendo do detalhe que você montou, ou que você vai usar, vai fazer uma diferença enorme no trabalho que você criou. Estamos terminando a parte da composição de imagem. Espero que você tenha gostado. Espero que as dicas possam ajudar você. Todas as dicas que nós lhe demos. E por enquanto é só.